Bom dia! Temos sido muito abençoados nas nossas reuniões online. E hoje, 3 de maio, mais uma vez, nos encontramos aqui no nosso canal da TV CMC do YouTube e também no IGTV do Instagram. Se você está no YouTube, então aproveite para se inscrever no nosso canal e também curtir esse vídeo e outros, porque nós temos muitos vídeos, reflexões, mensagens no nosso canal da TV CMC no YouTube. Eu quero aproveitar para lembrar os membros da comunidade das nações, das comunidades de discípulos da CMC espalhadas por Bauru, que os nossos diáconos e diaconisas estão atentos às necessidades dos irmãos. E no caso de precisarem de ajuda de alimentos ou mesmo fazerem doações, então podem ligar para esse número que aparece aí, 98156 4060. E nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade e privilégio de estarmos na tua presença e de alguma maneira estarmos ligados com os nossos irmãos que estão espalhados por esse Brasil todo e até no exterior. E pedimos que o Senhor abençoe esse grupo de música que tem se disponibilizado sempre para estar nos levando ao louvor, à adoração. Também estamos abertos para a mensagem, para a palavra que o Senhor vai trazer para nós hoje. Pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, da tua igreja, especialmente nesses momentos em que nós temos passado. E é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Então, agora vamos cantar. Vamos caminhar e o mundo conhecer aqui.
Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar, para curar, quebrantar o coração, proclamar libertação e apregoar o ano do Senhor e a consolar todos que choram. Ele reina, Ele reina, sobre todas as coisas. Ele reina, Ele fala, Ele fala, sobre todas as coisas. Ele fala, Ele vence, Ele vence, sobre todas as coisas. Ele vence. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para salvar, para salvar. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar, para curar, quebrantar o coração, proclamar libertação e apregoar o ano do Senhor e a consolar todos que choram. Ele reina, Ele reina, sobre todas as coisas. Ele reina, Ele fala, Ele fala, sobre todas as coisas. Ele fala, Ele vence, Ele vence, sobre todas as coisas. Ele vence. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre nós. 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 Vamos ler Êxodo, capítulo 19, versículo 18, e capítulo 20, versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. A primeira missão, irmãos, que Deus deu a Israel como nação, sob a liderança de Moisés, foi que construíssem
um tabernáculo, um lugar de oração e de adoração ali no deserto, para que o Senhor pudesse habitar com eles. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O povo não tinha ainda suas casas, não tinham chegado na terra prometida. Nós, idosos, estamos hoje em nossas casas para evitar o novo coronavírus. Desfrutamos de um excelente convívio familiar, apesar da estada demorada nas nossas casas. Mas estamos pondo nossas orações em dia, estamos adorando ao Senhor e temos feito do que é negativo algo favorável. Vamos citar 2 textos mais agora que confirmam que toda a terra orará e adorará o Senhor. O Salmo 138, versículo 4 e o Salmo 148, versículo 11, entre outros textos. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Reis da terra e todos os povos, governantes e os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor. Louvores dos seres humanos de todos os níveis vão acontecer à medida que chegamos no final dos tempos. As Escrituras deixam claro que a adoração e a oração têm valor para o Senhor no céu e na terra, nesta era e na vindoura. Portanto, propõe-se que a adoração e a oração devam ser intensificadas por toda a igreja, à medida que se aproxima o final dos tempos. Como? Vamos ver mais 3 textos. Primeiro, Lucas 10, 38, 42. O título desse tema é Um Lugar de Adoração. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. À medida que nos aproximamos de Deus, começamos a entender que o que Ele mais deseja é relacionar-se conosco. Nós muitas vezes nos encontramos como Marta, agitados de um lado para o outro, ocupados com muitos serviços, sem podermos desfrutar da melhor parte com o Senhor, da sua presença, da presença de nosso Senhor conosco. Como parte do povo de Deus, o nosso relacionamento com Ele, pela adoração, deve estar em primeiro lugar. Deus sempre se move de forma sobrenatural pela adoração da sua igreja.
sejamos um adorador. Na verdade, é quando nos pomos a adorar o Senhor que tudo começa a acontecer. Vejam, um grande encontro foi marcado por Jesus depois da sua ressurreição na Galileia, com os seus discípulos. E os discípulos viram-no e o adoraram. E por meio dessa atitude da adoração dos discípulos, e nós conseguiremos servir a Jesus e a Deus com excelência, fazendo tudo o que Ele nos ordenou, desfrutando de toda a sua intimidade, como aconteceu com os discípulos naquele encontro onde receberam a incumbência de evangelizar o mundo. A adoração gera obras na intimidade com o Senhor. Quando cumprimos a grande comissão, como exemplo, evangelizando ou fazendo discípulos, Jesus completa o texto bíblico de Mateus 28, dizendo o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Intimidade para os seus discípulos, para quem obedece, para quem observa a sua palavra. E assim Deus vai transformando o seu que me ouve e o meu coração em um lugar de adoração. Segundo ponto, o texto é João 15, 12. Um lugar de oração. O meu mandamento é este, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se obedecemos a esse mandamento, tornamos-nos pessoas de oração, porque quem ama, ora. Quando nós vemos uma pessoa que amamos em dificuldade, nós logo oramos por ela. O amor é uma força motivadora que nos conduz à oração. Sem amor, ainda que a gente ore a noite toda, de nada vale. Você sabe que Deus se admira quando não oramos. Isso está lá no 54 de Isaías, e está também em Ezequiel. Em Isaías ele fala, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus deseja abençoar, o que mais Ele quer abençoar, e então Ele procura pessoas que orem, e pasma quando não os encontra. Há entre nós, muitas vezes, descuido no orar. E o que Jesus diz? Pedi e dar-se-vos-á. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. A pobreza e a fraqueza de certos crentes encontram sua explicação nas palavras de Tiago. Nada tendes porque não pedis. Não pedem, não oram. Deus tem posto o seu infinito poder à disposição de cada um dos seus filhos. E Jesus tem proclamado, pedi e dar-se-vos-á. Os primeiros cristãos eram pessoas de grande poder. Você examina a Bíblia como eu examinei, e podemos tirar, por exemplo, um exemplo aqui, olha. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, em resposta às suas constantes orações. Você não tem pessoas ainda
Você não tem pessoas, ou você tem pessoas ainda não convertidas na sua casa, na sua família? Tem? Então ore, creia, insista, e Ele vai abençoar. Jesus não voltará a uma igreja que não ora, mas a uma igreja que está atuando numa íntima parceria com Ele, na oração e na intercessão, para a colheita do fim dos tempos. É a essa igreja de volta. Este lugar tem um nome: intimidade. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e não precisa ser quarto, seja um lugar sozinho, secreto, e em secreto ora, e Deus que te vê em secreto te abençoa. Terceiro ponto, Lucas 2, 36 a 38. Um movimento global de oração e adoração no fim dos tempos. O Espírito Santo, irmãos, está levantando um movimento global de oração e de adoração por toda a igreja. Haverá liberação de poder e do número de pessoas envolvidas na oração, assim como foi com Ana, um dos exemplos mais poderosos do Novo Testamento, de uma pessoa que orava no templo dia e noite antes do nascimento de Jesus. Ana era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com o seu marido 7 anos, depois de se casar, e permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite, diz a palavra. E continua a dizer a palavra. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito da grandeza do menino Jesus a todos os que esperavam o seu nascimento em Jerusalém. Ana, meus irmãos, além de uma mulher piedosa, era profetisa, intercessora e evangelista. Ela permaneceu em seu chamado por mais de 60 anos, a longas horas de oração e adoração no templo. Que mulher notável, como outras que temos na palavra, na Bíblia. Concluímos. Precisamos também ter o nosso chamado para um movimento global de oração do fim dos tempos, assim como foi com o chamado de Ana, e nos envolvermos nele em plenitude. Se Deus pedir a você para que você participe de uma reunião de oração de 1 hora, uma vez por semana, na sua igreja, seja fiel em frequentá-la e faça a sua parte. Pense nisto. Se você for a uma reunião de oração semanal de 1 hora durante 1 ano, você terá orado mais de 50 horas por sua cidade, por sua família, por sua nação e também pelos perdidos. Se você frequentar durante 2 anos, você orará mais de 100 horas pela sua família e por tudo que precisa de nossas orações. Pense bem, isso não é algo pequeno. E quanto a Marta, nós vimos que Marta, ao hospedar Jesus em sua casa, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, e preocupada porque sua irmã Maria não lhe estava ajudando, estava lá com Jesus sentada, quedava ali junto, para ouvi-lo. E Marta deu chance para Jesus chamar de atenção.
E Jesus diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Com esta resposta, vimos que o Senhor deseja de nós a melhor parte que Ele nos deixou, a de adorá-lo, a de estarmos a sós com Ele, desfrutando da sua intimidade. E agora, nesse tempo que estamos em casa, é um tempo de exercitarmos o que eu estou exercitando em minha casa. Quando nós servimos a Deus sem atitude de adoração, irmãos, logo nos cansamos, como Marta, e nos frustramos, como aconteceu com ela. E terminando, disse Jesus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem ama, ora. Jesus responde também, quando perguntam quais eram os mandamentos importantes mais, e ele responde que se você obedece a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você cumpriu a lei. Então o amor é exatamente essa força que nos conduz à oração. Temos que amar. E o poder infinito de Deus está à nossa disposição. Nada temos, porque não pedimos. É o que diz Tiago. Termino falando com você. Vamos pedir. Vamos orar. Vamos aproveitar esse tempo em casa. Vamos pedir. Deus está na expectativa para abençoar você, a mim, a todos nós que pedirmos, em nome de Jesus. Amém. E depois dessa palavra, aproveite para colocar os seus pedidos pessoais agora, diante de Deus. Ele é bom, Ele tem estado atento a tudo aquilo que precisamos. Então, aproveite agora e faça isso. E também vamos interceder por outros motivos, pela saúde do nosso povo brasileiro, pelas equipes médicas que estão trabalhando nessa pandemia, pelos nossos missionários em Portugal, Alemanha e Estados Unidos, pelas nossas famílias que estão aí reunidas nas casas, e também pela liderança da CMC, da Comunicação e Missão Cristã. E o pastor Josa tem mais uma oração. Acompanhe. Agora nós vamos interceder pelas pessoas que estão necessitadas, aqueles enfermos da nossa comunidade, pois sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ó Pai, em nome de Jesus, nós chegamos ao Teu trono de graça para colocar cada enfermo nas Tuas mãos. Aqueles que têm enfermidade física, aqueles que estão atribulados, que estão preocupados, que estão ansiosos, recorremos ao Teu trono de graça e Te pedimos que a Tua mão poderosa, o Teu poder, venha manifestar na vida dessas pessoas. Pedimos a cura para toda enfermidade, pedimos a cura, Senhor, pela emoção, pedimos a cura, Senhor, para que eles possam ser restabelecidos fisicamente, e estar, ó Deus, preparados para trabalhar, para exercer seu ministério. Pois nós sabemos em quem temos crido, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Manifesta, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, pois Jesus é o médico dos médicos, é o nosso socorro bem presente. Manifeste, Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus. Abençoa-os, ó Deus, e vamos esperar, ó Deus, as respostas de oração, e sabendo, ó Deus, que nós vamos Te glorificar, pois o Senhor é um Deus que ouve e responde às nossas orações.
pois nós fazemos em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Amém. Para terminar, alguns recados. Primeiro, a lição 6 para as crianças já está disponível. Os pais devem aproveitar para sentar com seus filhos e passarem um tempo ali ensinando a palavra. É uma excelente chance. Também quanto às contribuições. A tesouraria da CMC continua recebendo os dízimos e as ofertas através agora de depósito bancário, né, ou através de transferências online. Nessas contas que aparecem aí, no Banco Santander e também no Banco do Brasil. Não se esqueça, depois de fazer o seu depósito ou transferência, de enviar um WhatsApp ou um e-mail aí para esse endereço que aparece, para esse telefone, para que a tesouraria identifique que recebeu o valor que foi repassado. E ainda, nós teremos na próxima terça-feira, como tem acontecido, a nossa tradicional reunião de oração. Tem sido uma bênção, vários pedidos, a participação dos irmãos. Então, mais uma vez, nós nos encontramos nessa terça-feira, a partir das 8h15, no YouTube e também no IGTV. Que você e sua família tenham um excelente domingo e que Deus continue abençoando. Nós voltamos, então, a nos encontrar na terça-feira. Até lá! tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.